Só que Deus não tem ninguém superior por quem jurar. Deus é infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, santidade, justiça, bondade, amor e verdade. Não tem ninguém acima de Deus a quem ele deva prestar contas. Então por que ele vai jurar? Ele jura por si mesmo. É isto que o autor está explicando. E por que Deus fez isto? Para assegurar a Abraão a imutabilidade do seu propósito. Verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente, ou no texto original, mais abundantemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Para, de maneira abundante, de maneira clara, não tinha mais nada o que fazer. Deus, então, diz, eu jurei por mim mesmo, Abraão. Ele jura para manifestar, para assegurar Abraão da imutabilidade do seu propósito. Aqui, então, chegamos ao resumo do fundamento da nossa segurança. O primeiro fundamento da nossa segurança aí é a imutabilidade do propósito de Deus. Deus decretou desde toda a eternidade, pelo seu muito sábio, santo e soberano conselho, escolher e salvar em seu Filho Jesus um povo. E aquilo que Deus decretou, Ele não muda. Não há nada que aconteça na história, não há nada que qualquer um de nós possa fazer para mudar, para adulterar este plano eterno de Deus de salvar um povo para si, um povo de todas as nações. Esse propósito é imutável. Deus já tinha escolhido Abraão. Abraão era um idólatra quando Deus o escolheu. Abraão não creu primeiro para ser escolhido, ele foi escolhido. A promessa foi dada a ele. E Deus queria assegurar a Abraão: o meu propósito não muda. Os meus decretos não se alteram. Eles se cumprirão à risca. E para assegurá-lo, eu estou lhe prometendo e eu estou jurando. E aí vem dois outros elementos desse fundamento que estão contidos no eterno propósito, ou melhor, que evidenciam o eterno propósito de Deus, que são a promessa e o juramento. Verso 18. Ele se interpôs com o juramento para que, mediante duas coisas imutáveis. Quais são as duas coisas imutáveis? Promessa e juramento. Então o propósito de Deus é imutável, a promessa de Deus é imutável, o juramento de Deus é imutável. E nestas coisas é impossível que Deus minta. Observe que o fundamento da nossa segurança está no caráter de Deus. É por isso que eu posso dizer que eu sou salvo, não é pelo que eu sou, mas pelo que Deus é. E se Deus disse que aquele que nele crê, que aquele que crê em Jesus está salvo para sempre, então eu creio, porque Deus é imutável. Em Gênesis 23, em Números 23, 19, ele diz: porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. É isso que ele está dizendo. Duas coisas imutáveis, promessa e juramento. É impossível que Deus minta nessas coisas. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir, isso é contrário ao seu caráter. É exatamente uma citação indireta que ele está trazendo quando ele diz que Deus não pode mentir, de Números 23, 19. E sabe, Número 23, 19 é um trecho da palavra daquele profeta Balaão. Aquele profeta que foi pago por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E ele ordena que Balaque faça alguns sacrifícios e todo um rito lá, mas quando ele vai amaldiçoar, ele não consegue. O Espírito de Deus vem sobre ele e ele começa a abençoar. E ele diz: como é que eu posso amaldiçoar o que Deus abençoou? E Balaque diz assim, observe: então proferiu, verso 18, a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, ouve e escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordens, ele abençoou, não o posso revogar. Aleluia! Deus decretou salvar um povo e ninguém pode revogar. Crente, a tua segurança está no caráter do teu Deus. Ele não mente, ele não se arrepende, ele não volta atrás. Se ele prometeu, ele cumprirá, mesmo que você seja fraco. E para que é isso? O autor fala, e nós terminamos, para que nessas duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, ou forte consolo, forte encorajamento tenhamos. É um encorajamento para a alma. Mas para quem é esse encorajamento? Não é para todo mundo. Forte alento tenhamos nós, os que já corremos para o refúgio. Nós, os que já desistimos de nos justificar a nós mesmos, que abandonamos os pecados e corremos para Jesus. Nós que corremos para a cruz, a fim de lançar mão, a ideia de segurar com força a esperança proposta. Esta esperança em Cristo é a âncora. Observe, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme. A palavra segura significa algo que não escorrega, não desliza. Você pode se firmar em Cristo, porque você não vai cair. Mas a palavra firme também significa algo que não treme, que não se abala, que não se move. Um fundamento, um alicerce. A esperança de vida eterna em Cristo é uma âncora para a alma em tempos de dificuldade. Os leitores, você lembra, estavam passando por perseguição, estavam inclusive enfraquecendo na fé, estavam lentos. Ele está falando para pessoas lerdas espiritualmente, ele está falando para pessoas que estavam em perigo de apostasia, e está dizendo: Deus não é homem para que minta, Deus não é filho de Adão para que se arrependa. Havendo prometido, ele vai cumprir. Não desistam de crer nas promessas do Evangelho. Pelo contrário, tem um encorajamento na imutabilidade do propósito de Deus, na promessa de Deus, no juramento de Deus. Tenho esperança, porque essa esperança vai ser a âncora que vai sustentar você nos vendavais da vida. Sabe por que ela vai sustentar? Sabe por que ela é segura e firme? Observe o que ele diz dessa âncora. Além de ser segura e firme, ela penetrou no lugar mais seguro do universo. Ela penetra além do véu, observe. A qual temos por âncora, verso 19, segura e firme, que penetra além do véu. O que é isso? Você lembra da figura do tabernáculo? O véu que separava o santuário do Santo dos Santos. No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. Era sobre aquele lugar que vinha a nuvem, a Shekinah, a nuvem da glória de Deus. O Santo dos Santos, além do véu, era o lugar da presença santíssima de Deus, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia penetrar com sangue alheio para fazer expiação pelos filhos de Israel. Esse ato de penetrar além do véu fala de uma penetração onde o trono do universo está. Onde está o justo juiz. Onde está aquele que reina sobre os céus e a terra. Onde está aquele que, no final de tudo, diante de quem os céus se enrolarão como pergaminho. Aquele diante de quem, na sua vinda, fugirão a terra e o mar. Aquele que abala os poderes do universo está ali além do véu. Como foi que a nossa esperança adentrou além do véu? Porque o Filho bendito de Deus, que se encarnou, veio e morreu, e conquistou a nossa salvação, e subiu onde o sumo sacerdote Arão
não podia estar, porque ele só podia estar num santuário terreno, mas ele penetrou os céus, e não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue, e não muitas vezes, mas apenas uma vez, porque o seu sacrifício é eficaz, e ele fincou a âncora na base do trono de Deus, o trono da graça. A nossa esperança está firme, porque a âncora da nossa esperança está fincada no trono da graça, e foi fincada pelo Filho de Deus, que se fez homem, que morreu, que purificou-nos dos nossos pecados, depois foi assunto ao céu, e com seu próprio sangue, ele penetrou o véu, como precursor, e foi ordenado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Crente, você está seguro. Filhinho e filhinha, novo convertido em Jesus, que veio a Cristo. Você que tem aquelas inseguranças tão comuns do início da fé, creia, a sua segurança está firme. Se você crê em Cristo, Ele o salvou para sempre. Creia nisso. Você pecou, você caiu, fez coisas terríveis, enganou, envergonhou o nome de Jesus. Lance mão da esperança proposta, porque é a justiça de Cristo e não a sua. É a justiça de Cristo que assegura a você aquela palavra final: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você está firme para sempre em Cristo. Se você ainda não tem Cristo, você precisa de fato crer nele, entregar-se a ele, renunciar a tudo e confessar a Cristo, e você terá essa eterna segurança.